Mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova, de amor de Deus tem por nós é ter enviado seu Filho, Jesus, para morrer por nós. O amor de Deus é incondicional em nossas vidas. O amor de Deus é tão grande, tão imenso, que nós não sabemos nem explicar como é o amor de Deus nas nossas vidas. E hoje é um momento de ceia, que nós possamos refletir no amor de Deus por nós. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de vida, pelo teu imenso amor por nós. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida. Senhor, muito obrigada pelo teu imenso amor por nós. Muito obrigada por ter morrido naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ó Deus, precisamos da tua presença, necessitamos do Senhor todos os dias. Nos capacita em tudo que nós formos fazer. Nós somos dependentes de ti. Ó Deus, fala no nosso coração nessa noite. Ó Deus, tudo que não é do teu agrado, repreende todo ataque do inimigo, toda seta do inimigo, nós possamos ouvir a tua voz. Ó Deus, aqueles que estão a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal. Abençoa essas pessoas que já estão aqui. Fala no coração delas nessa noite. Não permita que ela saia da maneira que entrou, mas que ela venha sair daqui totalmente transformada, impactada pela tua palavra. Fale conosco através do louvor, fale conosco através da palavra. Sinta-se à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Ó Deus, venha nos encher da tua presença, nós possamos te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus do impossível, só o Senhor é Deus de milagres, só o Senhor é Deus de maravilhas. Nos prostramos aos seus pés, porque o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo seja para a tua honra e a tua glória nessa noite. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. No início eras a palavra, o com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Louve. Como é lindo esse nome, como é maravilhoso esse nome. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és perfeito, Pai. Te louvamos, te adoramos.
Porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Nos prostramos aos teus pés, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Aleluias, aleluias. Louve, louve de todo o seu coração. Exalta o teu nome, Jesus é um nome poderoso, não há outro nome como o nosso Deus. Aleluias. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Adore, adore Ele nessa noite. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Ele está vivo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Ele reina em nossos corações. O reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Oh, tu és maravilhoso. Oh, tu és incomparável. Oh, tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Teu é o reino, tu é a glória. Aleluias. Louve, louve de todo o seu coração. Aleluias. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso. Muito obrigada pelo teu imenso amor pelas nossas vidas, Pai. Te louvamos, te adoramos. Tu és maravilhoso, tu és bendito. Aleluias. Aleluias. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Aleluia. Aleluia, Senhor, muito obrigada pelo teu amor por nós. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção,
decidir lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Aleluia. Tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluias. O teu amor por nós é infinito, é incondicional, Pai. Aleluias. Oh, Pai, tu és maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor é digno de louvor. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim. Aleluias, Pai Santo, santo é o teu nome. O teu amor por nós sempre permanecerá. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluias. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Em 2 Coríntios 9, 7, fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Amém? Que nós possamos ofertar a Deus nessa noite, não por obrigação, não com tristeza, mas com alegria, né? Porque na palavra de Deus fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Você que trouxe, segura em suas mãos a oferta, o dízimo, a oferta para a construção da igreja. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, eu quero apresentar cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, prospera cada um, meu Pai. Deus, repreende todo devorador, cortador, migrador, tudo que não provém de Ti, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Teu povo venha ter para emprestar, não para pedir emprestado, que as bênçãos do Senhor pode estar no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a construção da igreja, todo impedimento, tudo que não provém de Ti, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar essa construção, que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, fica sobre os seus pés, vamos louvar esse último louvor. Graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Com a doce voz que me guia em ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias, louve, louve de todo o seu coração, louve. Ah, Tu és tão bom, Pai, Tu és tão bom, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia.
Aleluias. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo o Senhor é fiel, Pai. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. Oh, tu és tão bom, Pai. Oh, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Oh, aleluias. Todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. Maravilhoso é, santo e santo é teu nome, Pai. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Graças a Deus, amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças, que Deus possa abençoar o culto infantil, amém? Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração na Tua presença aqui nesta noite. Pedir que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a vida dos pequeninos, ó Deus, os seus filhos, vem abençoando também, ó Deus, crianças representadas ali na live pelo seu pai, pela sua mãe. Que o Senhor dê graça, ó Deus, e venha despertar a cada dia, Pai, a viver a Tua presença. Abençoa o culto infantil, usa a Tua serva como instrumento do Senhor para falar, ó Deus, no coração dessas crianças nesta noite. Em nome de Jesus oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, né, nesta noite, noite de adoração, noite de ceia, né, ao qual nós nos encontramos aqui para ceiar, para falarmos com Deus, para agradecermos a Deus por mais uma semana, mais um mês, né, que deu início. Louvamos a Ele por todas as coisas. Nós só temos a exaltar, a adorar o nosso Deus aqui nesta noite. Ele é grandioso e nos concede mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Graças a Deus, você que veio nesta noite,
nesta noite de ceia, né, não se ausentou, mas aqui se encontra para nós podermos ceiar daqui a pouco. Mas antes disso, nós iremos ouvir uma palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 1, texto famoso, conhecido por nós. Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, você que puder ficar de pé para lermos este texto, esta palavra. Gênesis, capítulo 3, no verso 1, a seguir, vamos ler alguns versos deste capítulo. O texto, ele declara assim para nós: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui tá bom? Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, quero louvar, quero bendizer, exaltar, agradecer ao Senhor por esta palavra. Pedir, ó Deus, que através dela o Senhor possa falar conosco. Fala conosco através, ó Deus, da palavra, através do textos lido. Fala com aqueles que estão na live, conosco aqui presencialmente nesta igreja. Que em tudo, ó Deus, nós possamos receber uma nova porção daquilo que a tua palavra tem para ministrar em nossos corações, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, nos desperta segundo a tua verdade aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Toma o teu assento, igreja. 5 ameaças perigosas à vida cristã é o que nós iremos conversar nesta noite. Igreja, a vida cristã, nós temos processo, nós temos fundamentos, nós temos diariamente, uma luta. A Bíblia declara que a vida cristã é como se fosse matar um leão por dia. Ou seja, sabemos que as situações que nós vivemos ou nós enfrentamos nos dias de hoje, elas não fazem parte do dia de amanhã. A bênção de hoje, ela não está ligada na bênção de amanhã, nem tampouco a luta de hoje ligada na luta de amanhã. Ou seja, a nossa vida cabe viver a cada dia
como diz o texto, o seu mal e consequentemente também o seu bem. Então a cada dia nós enfrentamos situações diversas, mas nestas situações em que nós enfrentamos e convivemos, nós saberemos que haverá ameaças. Nós enfrentamos em tudo que nós fazemos no nosso local de trabalho, onde nós estudamos, na nossa casa, onde nós passeamos, viajamos, estamos de lazer, estamos em critérios da vida, em tudo nós iremos sofrer ameaças. Essas ameaças, elas se encontram em quadro de oferecimento de coisas que não agradam a Deus, que vai ferir princípios. Estas ameaças, elas se encontram no campo, de nós aceitarmos propostas qual, jamais será coisas aleatórias, ou coisas que não irão nos atrair quando nós falamos na nossa parte carnal, mas sempre será coisas que nos atrai e nos leva a desejos tortuosos, a desejos da concupiscência. Ou seja, o que é isso? Desejo dos nossos olhos, desejos carnais, ao qual com certeza nos levará a uma ameaça perigosa para nos fazer cair, para nos fazer olhar para trás, para nos fazer como a mulher de Ló, ao invés de desenvolver, ao invés de progredir, prosperar, nos fazer regredir, nos fazer parar, fadigar, quem sabe vegetar e não mais alcançar coisas novas na nossa vida. Então, quando nós lemos o texto, a gente percebe um texto que narra o início de todas as coisas. Um texto que com certeza todos nós conhecemos de cor e salteado, porque ainda que você não vence a Bíblia toda, ainda que você não conseguiu vencer o cansaço da leitura da palavra, com certeza do capítulo 3 de Gênesis você passou. E não só uma vez, N vezes. Então, sendo assim, não é um texto novo para nós. Talvez o entendimento daquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite pode ser novo, pode ser algo que vai despertar o nosso coração. Porque sabemos que diante deste texto nós vemos uma condição inicial bacana, uma condição bela, uma condição perfeita. Porque quando Deus ele cria Adão e Eva, o que ele faz? Ele coloca em um lugar, ele coloca em um jardim, ele coloca em um habitat, em um ambiente, e ali ele permite com que Adão e Eva viesse desfrutar de tudo de melhor que havia naquele momento na terra. Ou seja, ali eles tinham comida, ali eles tinham bebida, ali não tinha perigo, ali eles não passavam nada que poderia colocar risco, que ameaçava nada na vida deles. Ou seja, não ameaçava a vida física, a vida espiritual, não ameaçava a sua condição de física, de saúde, não ameaçava o seu casamento, nada ali tinha ameaça naquele ambiente. Porém, Deus jamais obrigou alguém a adorá-lo, igreja. Deus jamais obrigou um ser humano a adorá-lo. Deus jamais te obriga a estar na igreja, participando, tendo ministério, orar, ler Bíblia, buscar, fazer a vontade dEle. Isso tudo parte em nós. O Espírito Santo desperta, convence, nos mostra que isso é bom, que isso é importante, mas obrigar jamais, muito pelo contrário. Quando nós lemos em Apocalipse, o texto vai declarar: eis que estou à tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí então eu entrarei e cearei com ele, e ele vai ceiar comigo. Então existe uma condição de permissão do ser humano para Deus fazer a obra na nossa vida. Então, quando Deus ele coloca uma árvore no meio do jardim, foi a mesma coisa de ele dizer assim: tudo aqui é perfeito.
eu te entrego tudo para me adorar, Adão e Eva, consequentemente após. Todas as coisas estão aqui, tudo de perfeito, tudo de melhor, tudo que vocês precisam está nesta terra, está neste ambiente, está neste jardim. Mas se vocês não quiserem me adorar, tem uma árvore lá no meio, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, entrará uma morte física e uma morte espiritual. Aquilo que eu criei para ser infinito se tornará finito. Haverá um fim. Então fique à vontade, coloca nome nos animais, faz todas as coisas, viva tudo. Porém, se vocês desejarem não viver mais a minha presença, vocês estão na liberdade. Igreja, na nossa vida espiritual, no dia de hoje, isso também existe. Nós temos liberdade. Existe uma palavra que não está na Bíblia Sagrada, mas é realidade, o livre-arbítrio. Desde o início, quando Deus criou todas as coisas, Ele concedeu um livre-arbítrio ao ser humano. Ele permite você adorá-lo ou não, você viver a presença dEle ou não. Só que o inimigo, ele sabe, né, que nós iremos desejar adorar a Deus, porque no nosso DNA se encontra adoração. Então, quando nós entendemos o que é adoração, o que é aleluia, louvor a quem é direito, então nós compreendemos que louvor e adoração é concedida somente a Deus. Aí agora nós passamos a entender que é muito melhor adorá-lo do que adorar qualquer outra coisa. Mas aí o inimigo, Satanás, entra em cena, porque o desejo dele é fazer o quê? Levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Porque, como eu sempre prego aqui, a essência da inveja não é querer ter o que você tem. Isso é o popular. Só que normalmente o invejoso, ele não tem condição de ter o que você tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer, né, te atrapalhar, porque o desejo dele é querer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. Então o que acontece? Satanás, ele não pode ter a maior de todas as realizações na nossa vida, que é a salvação, que é morar no céu. Então qual é o trabalho dele nesta terra, igreja? Fazer com que você não tenha aquilo que ele não pode ter, que é o que? A salvação em Cristo Jesus, igreja. Então ele prepara ameaças. E a primeira ameaça perigosa na vida cristã é o quê? Influências ímpias, igreja. Aquele famoso o que que tem? O que que tem eu ir ali? Eu só vou ali para acompanhar. Porque eu quero ser claro, a influência cristã, às vezes ela está dentro da nossa, a influência ímpia, melhor dizendo, às vezes ela está dentro da nossa casa. A influência ímpia, às vezes ela está até mesmo dentro da igreja. Não pense que entrou nas quatro paredes, ali agora existe uma santidade. Não. Existe o joio no meio do trigo, o lobo no meio do cordeiro. O que nós temos que entender que a interpretação de Deus na nossa vida tem um dom pouco buscado pelos cristãos, que talvez é um dos mais importantes para uma vida cristã, que é o discernimento de espírito, igreja. Porque este dom, ele nos dará a capacidade de olhar para alguém, mesmo dentro da igreja, e entender que aquilo para mim pode ser uma influência negativa. E principalmente no tempo que nós vivemos, igreja. Tem pregador em rede social de todas as maneiras. Nós temos visto cristãos que veneram,
que tem como referência pastores que nunca viu, não sabe nem a vida, não sabe nem o contexto, não sabe nem o princípio, mas não tem reverência e contexto ao pastor local dele, que conhece a vida, que vê, que sabe, que caminha. Ou seja, e talvez por falta de discernimento, está ali adorando e dando glória, e aleluia e amém para um lobo que parece cordeiro. Porque a coisa mais fácil que tem, igreja, é usar a Bíblia Sagrada para mentira. Você sabia que a Bíblia, ela é a verdade? Sim, a única e suficiente. Mas ela também é a mãe das heresias. Através dessa palavra, eu posso te trazer a verdade, mas eu também posso te distorcer e te mostrar aquilo que eu quero. Satanás fez isso, nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, o que nós vemos é que o primeiro ponto é uma influência ímpia. Influência ímpia tem destruído o ser humano, tem destruído lares, tem destruído casamento, tem destruído família, tem destruído vida cristã, tem destruído ministério por causa de influências ímpias. Nós temos que tomar cuidado, quem entra na nossa casa, quem habita em nossa vida, quem habita em nosso lar, quem se encontra em saber as coisas pessoais, né? Ou seja, às vezes nós empolgamos demais e começamos talvez a despertar, a falar, a destravar e quem sabe até desabafar com alguém, pensando ser alguém para o meu bem, porém é Satanás preparando uma arapuca para que a gente possa cair, igreja. Nós temos que entender isso. Porque em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz assim, ó: ora, a serpente era o quê? A mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Aí olha o que ela diz, ó: esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Lança uma pergunta. O que a mulher diz? Ela responde à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, essa foi a resposta da mulher. Mas aí no verso 4, olha o que a serpente diz. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que aconteceu aqui? A serpente, ela confrontou a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é em tudo. Isso é no trabalho, isso é nos negócios, isso é em casa, isso é num relacionamento, seja ele conjugal, amizade, colega, igreja, qual grau for. Se alguma coisa confrontou a verdade, aquilo que Deus te falou que não, então sai fora disso, descarta, joga fora. Ou seja, saia fora disso que está confrontando o que é a palavra de Deus, porque isso é uma influência ímpia na sua vida, igreja. O que nós percebemos quando a serpente pergunta para a mulher, ele já está lançando ali a rede, e a mulher responde: do fruto que está no meio do jardim nós comemos, mas do que está no meio Deus falou para não comer porque nós morreremos. Então a mulher já sabia a resposta de Deus, ela sabia. Só que o que é que Satanás diz? Ele lança a dúvida, ele diz: não, vocês não vão morrer. E no verso 5 ele vai além, né? Porque Deus sabe,
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Aí olha o que ele lança naquela mulher: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lembra do que eu falei agora, alguns minutos atrás, que a palavra, a Bíblia, ela também é a mãe das heresias. Porque o que Satanás faz aqui, igreja, não é mentir. Ele não acrescentou nada, ele não fez nada, ele não chegou e inventou algo. Ele simplesmente distorceu aquilo que era a verdade. Porque aquela morte, ela não seria instantânea, ela seria com o tempo. E realmente, a partir do momento em que o pecado iria entrar, o ser humano saberia aquilo que é bom e ruim. O ser humano saberia aquilo que era certo e errado. Coisa que outrora havia uma pureza no ser humano. Uma pureza tão grande que nem vestes eles usavam. Uma pureza tão grande que nem sacrifício havia existido. Uma pureza tão grande, igreja, que ali convivia, ali a áspide, ou seja, a serpente, o leão, o tigre, o homem, a mulher. Não havia divisão, havia unidade, havia uma condição de convivência. Então o que nós percebemos é que a partir do momento em que houve essa distorção da verdade, em que agora então o homem é induzido ao pecado, ali neste momento tudo é destruído. Então como que eu baseio uma influência ímpia na minha vida? A partir do momento em que começa a confrontar com a sua base da verdade, igreja. Quando a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, declara que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós vemos uma geração atual, um momento atual, em que a qualidade bíblica do ser humano cristão tem só decaído. Aí por isso que nós vemos chegando aí meninos de 13, 14 anos sendo referência para pessoas pregando só baboseira, Bíblia nenhuma. Ou seja, e aí a gente vê pessoas venerando, curtindo, seguindo, olha que bacana, olha profeta. Igreja, não tem nada de Deus. Porque o povo perece porque lhe falta conhecimento. E a falta de conhecimento é uma pessoa fácil para ser tragada por Satanás, igreja. Ou seja, então como que eu baseio aquilo que é influência ímpia na minha vida? A partir do momento do conhecimento da palavra. Nós temos que ser como aquela igreja do capítulo 17 de Atos, a igreja bereana. Aquela igreja que conhecia a palavra, a essência, que consultava a palavra, que Paulo estava pregando, e aquela igreja, ela caminhava na palavra, consultava para ver se tudo aquilo era verdade, se tudo aquilo fazia sentido, se tudo aquilo era real. Ou seja, nós temos que ser como essa igreja bereana, uma igreja que adora a palavra, que busca a palavra, que entende que diante do conhecimento não será presa para o leão que anda ao nosso derredor à procura de que ele possa devorar, mas através da palavra, como Jesus ali, quando ele saiu daquele 40 dias de jejum e oração, como que ele venceu Satanás, igreja? Através da palavra, em nome de Jesus. Somente ela. É ela que vai nos alimentar e nos fazer progredir diante daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Segunda ameaça perigosa à nossa vida cristã: a falta de seriedade para com os mandamentos de Deus. Nós temos que ter princípio, seriedade com aquilo que é a palavra de Deus. Veja bem, essa mulher, no verso 6, declara: então
vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha só uma coisa, se essa mulher tivesse guardado a Eva, e Adão também, claro, tivesse guardado no seu coração verdadeiramente mandamentos, princípios, não tivesse permitido uma influência ímpia, maligna, que não era difícil de basear esta influência, porque se alguém virar para você e colocar em xeque princípios bíblicos, princípios de mandamentos de Cristo, você já tem que sair fora. Está errado. Se você trabalha num lugar onde este lugar te manda fazer coisas que vão ser incoerentes segundo a lei, segundo os princípios de Deus, já sai fora. Não precisa de orar. Existem coisas, igreja, que nós não precisamos de orar. Eu vou orar para ver se Deus é de Deus. Eu vou orar para ver se não é de Deus. Existem coisas que já são fatos. A partir do momento em que coloca em xeque a minha fé, coloca em xeque os meus princípios, a partir do momento que faz com que eu me distancie de Deus, que torne um fardo para o meu relacionamento com Deus, eu já tenho algo, a resposta de que não é de Deus para a minha vida, igreja. Mas quando eu começo a dar oportunidade para as influências ímpias em mim, eu começo a perder a seriedade com aquilo que é a palavra de Deus. E o que vai acontecer? Essa mulher agora ela foi tomada por uma concupiscência dos olhos. A Bíblia declara que então no verso 6, conforme lemos, aquela mulher ela viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ou seja, ela foi tragada pelo que Satanás diz. Não, o dia que comer, vocês não vão morrer não, vocês serão como Deus. Olha, então aquela mulher entendeu, peraí, olha só, eu posso ser poderosa, eu vou saber o certo e errado, eu vou ter entendimento de todas as coisas. E o que ela faz então? Ela viu que aquilo era bom, ela comeu, ela também dá para o seu marido, o pecado é consumado. Porque a diferença do mal e do pecado é que o mal é a ideia do pecado. O mal são os pensamentos que nós planejamos, mas a partir do momento em que é consumado os nossos planejamentos, isso se torna então errar o alvo. Porque pecado, teologicamente falando, significa errar o alvo. Então planejamos, pensamos, fazemos todo um planejamento na mente, e quando nós consumamos aquele erro, aquele mal, o que vai acontecer? Vai ser um pecado consumado. Nós realizamos o mal que planejamos. Igreja, tenha seriedade com a palavra de Deus. Nós sabemos que o pecado ele rodeia as nossas vidas. Nós lutamos diariamente para não pecarmos. A nossa vida é assim. Todos nós. Sobre a gente corre sangue, tem veia. Em nós tem sentimentos, tem um sistema nervoso em nós, onde nós passamos sentimentos de alegria, de tristeza, de ira, de alegria, de felicidade. Ou seja, nós temos sentimentos em nós. Então nós não podemos brincar com o pecado. Nós temos que entender que a falta de seriedade com a palavra de Deus, com o evangelho, com os mandamentos, podem nos matar, igreja. Como foi com Adão e Eva. Então entenda uma coisa:
Terceira ameaça. Após o pecado consumado, o que acontece? Tentar encobrir ao invés de confessar. Igreja, o melhor caminho para um pecado consumado é nós falarmos com Deus. Eu lembro muito de Davi, quando eu olho para os Salmos, falamos disso, né, esses dias para trás. E quando eu olho para os Salmos, eu vejo os Salmos de Davi, talvez um dos grandes exemplos do que eu vou dizer é o Salmo 51, que é após ele cometer o pecado com Betseba ali, naquele momento em que ele tem a queda, ele tem o adultério. E quando ele tem o adultério com aquela mulher, o que acontece? Ele manda matar o marido daquela mulher. Ou seja, a partir do momento em que ele manda matar o marido daquela mulher, ele comete também assassinato. Consequentemente, então, ele seria um homem totalmente fora daquilo que eram os princípios. Só que mesmo assim a gente olha e vê ainda Deus chamando este homem que matou, que assassinou, que adulterou, chamando este homem de um homem segundo o coração dele. Aí nós nos pegamos pensando, como pode isso? Aí nós olhamos para o Salmo 51 e tantos outros, mas dando exemplo do 51, nós vemos Davi fazendo o quê? Murmurando, questionando, se escondendo, não, dizendo para Deus: Pai, arranca tudo de mim, tira riqueza, tira bem, tira família, tira saúde, tira tudo que o Senhor quiser, somente uma coisa eu te peço: não afasta de mim o teu Espírito. Ou seja, a grande essência do ser humano não é o não pecar, porque isso é impossível, igreja. Nós iremos errar, nós iremos pecar, nós iremos falhar, porque nós somos seres humanos, mas a ideia é o que nós faremos depois do pecado. Então a terceira ameaça perigosa na vida cristã é tentarmos encobrir ao invés de confessar. Fazemos como Davi: Pai, em pecado eu fui concebido, Pai, eu errei, Pai, eu pequei, Pai, eu fiz isso, Pai, eu não devia ter feito, eu cometi, mas Pai, eu te peço, tira tudo, mas não afasta de mim a tua presença, em nome de Jesus, porque essa é a essência. Porque aqui neste momento, do verso 7 e 8, diz assim, do capítulo 3: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Capítulo 28, verso 13 de Provérbios diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, e consequentemente prosperará. Entenda uma coisa: a essência do ser humano cristão, conhecedor da palavra, está ligada, não é em não errar, porque isso é impossível. A Bíblia vai dizer que não há nenhum que não peque. E vamos além. Declara que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já me faço mentiroso. O que é mentira? Pecado. Ou seja, então não há nenhum que não peque, não há santo, não há ninguém, só Jesus. Então entendemos o quê? Que quando errarmos, não há em nós uma necessidade de esconder. O grande problema é que nós estamos tentando guardar, encobrir os nossos pecados. Olha o que Adão e Eva fizeram. Eles tentaram resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que eles pegaram folhagem e fizeram para eles vestimentas.
se tamparam, porque agora havia sobre eles uma nudez impura. Eles agora já olhavam de maneira impura um para o outro, ainda que existia sobre eles, um casal, eles eram um casal, porém havia uma visualização pura, purificada, santa. E quando o pecado acontece, eles começam agora a ter uma visualização sobre eles diferente, pecaminosa, de acordo com aquilo que não era a vontade de Deus. E o que eles fazem, igreja? Tentam resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. Eles tentam resolver os seus problemas da forma que eles desejavam, que eles queriam, da forma que eles entendiam. Eles tentam resolver com as suas próprias forças. É a mesma coisa de tentar resolver os nossos problemas pensando que o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, o nosso poder, a nossa fama, o nosso nome, a nossa força de saúde física, nada disso, igreja, resolve a suficiência, as necessidades que nós temos diariamente. Nós precisamos de Cristo, ou seja, é Deus que faz todas as coisas, é Ele que vai adentrar e vai suprir todas as necessidades, mesmo diante dos nossos pecados. Quem pode resolver, aí as nossas falhas, os nossos erros, tudo em nós que não agrada ao Senhor, quem pode fazer isso em nós é o Senhor Deus, em nome de Jesus, igreja, somente Ele. Então não tentem cobrir, muito pelo contrário, a cada manhã, a cada noite, a cada momento que você falar com Deus, expressa para Ele a sua dor, expressa para Ele o seu pecado, expressa para Ele os seus erros, expressa para Ele as suas dificuldades, fraquezas. Aquele momento em que nós oramos e falamos com Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu sinto que eu estou distante, Pai. Eu preciso de me aproximar de Ti. Como eu falei aqui na terça-feira, que eu ouvi um vídeo do Nick com o David Keeler. Aquelas perguntas, aquelas 3 perguntas. Pai, o que eu estou fazendo que eu não devo fazer mais? O que eu não estou fazendo que eu devo começar a fazer? E o que eu estou fazendo de bom que eu tenho que continuar fazendo porque é bom? Ou seja, talvez todos os dias nós temos que perguntar a Deus isso. E talvez nós podemos dizer para Deus assim: Pai, se eu não tiver força para deixar de fazer aquilo que eu não devo mais, que eu estou fazendo e eu não devo fazer, se eu não conseguir, Pai, mexe os céus, faz um reboliço, movimenta alguma coisa, mas me tira deste pecado que eu não consigo largar, em nome de Jesus. Porque às vezes tem coisas que nós não conseguimos, tem coisas que está na nossa carne proliferada, que entrou, que tragou, que pegou em nós, e nós não mais conseguimos largar, porque o pecado é assim. Se nós nos inundarmos mais e mais e mais, a retirada dele se torna mais difícil, igreja. É como aquele pontapé inicial do pecado. Se aconteceu a primeira vez, a tendência é afundar, porque a Bíblia declara, isso não é ditado popular, ainda que pareça, mas é a Bíblia dizendo que um abismo chama outro abismo. A partir do momento em que eu estou vivendo num abismo, a tendência é só eu afundar, a tendência é só eu desabar, a tendência é eu cair, é eu ir de mal a pior. Por isso que nós temos que orar e pedir: Senhor, pega as minhas mãos,
Como o texto declara, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ele nos levanta, igreja. E chega a dizer que se eu estou de pé, vigia para que não caia. A todo momento nós vemos uma necessidade de reconhecimento. Quarta influência perigosa: brincar de esconde-esconde com Deus. Já falei outras vezes disso aqui. Igreja, se tem uma coisa que o ser humano faz, é brincar de esconde-esconde com Deus. No capítulo 3, no verso 8 e 9, diz assim, ó: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí o verso 9 diz: mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? Igreja, Deus precisava de saber onde eles estavam? Deus precisava de ter uma resposta de Adão e Eva? Claro que não. A pergunta de Deus para Adão e Eva era uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que é feita para levar a outra pessoa a uma reflexão. Quem faz uma pergunta retórica é alguém que já sabe o ocorrido, já sabe a resposta, já sabe o que está acontecendo. Normalmente isso se passa muito com o pai e a mãe com seu filho. Sempre eu cito isso quando eu falo deste detalhe. Um jeito mais fácil de entender, você que é mãe e pai aqui, você já fez muito isso. Porque uma das primeiras brincadeiras de uma criança é esconde-esconde. A criança, ela começa a brincar de esconder. Eu chego em casa, né? Hoje ainda, se eu sair, hoje, cheguei, saí, eu volto daqui meia hora. Aí as duas, Radassa e Tabata, elas vão deitar às vezes ali no sofá, atrás de uma cadeira, num lugar que eu estou vendo elas, mas elas vão estar: papai, procura nós. Ou seja, e qual é a ideia? O que é que elas esperam de mim? Dizer: cadê Radassa? Cadê Tabata? Mas a minha ideia de falar cadê, ou falar para elas onde vocês estão, é simplesmente para levar elas a uma reflexão de que eu estou a procurando. Deus às vezes pergunta para mim e para você: onde você está? Cadê você? Cadê você? Deus às vezes nos chama pelo nome. Não é porque Ele não sabe onde a gente está, porque Deus ninguém esconde dele. A Bíblia diz no Salmo 139, se eu for às alturas, Deus lá está. Se eu for às profundezas, Deus lá está. Ou seja, onde eu chegar, onde eu estiver, os olhos de Deus estão me vendo. Não tem como esconder de Deus. Então quando Ele pergunta onde você está, Ele está nos levando a uma reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Esta é a pergunta. Por que você está escondendo de mim? Por que você está se afastando de mim? Quando Deus nos chama pelo nome, é Ele nos convidando a aproximar dEle novamente, igreja. Talvez Deus está te chamando pelo nome nesta noite. Talvez está soando dentro de você: ei, João, Maria, José, Joana, seu nome. Talvez Deus está dizendo: cadê você? Mas não é que Ele não sabe, Ele só quer te fazer lembrar que Ele está de braços abertos te esperando, em nome de Jesus.
Ele jamais se afastou do jardim, Ele jamais se afastou de você. Ele simplesmente quer te fazer lembrar quem é Ele na tua vida, em nome de Jesus. Onde está você? Deus está nos perguntando. Não brinca de esconde-esconde comigo. Eu estou aqui de braços abertos. Como diz o hino, vem minha noiva, vem minha noiva. Vem como tu está. A questão quando nós viemos para Deus não é continuar da maneira que nós estamos, mas nós podemos ir até Ele da maneira que nós estamos, e esta maneira inclui tudo: prostituta, drogado, mentiroso, ladrão, estrupador. Jesus está sempre de braços abertos dizendo: vem minha noiva, a todo momento, a todo momento. E o quinto e última ameaça perigosa à vida cristã: jogarmos o jogo da culpa com Deus, igreja. Isso é algo que o ser humano faz muito. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade de fazer, é bater no peito. Isso é do ser humano. E dizer: a terra seca sou eu. O problema sou eu. O erro foi meu. Eu tenho que corrigir. Eu falhei. Nós temos dificuldade de fazer isso. Nós, seres humanos, é nós, todos. É muito mais cômodo, é muito mais fácil nós virarmos e transferirmos a culpa para alguém. Nós transferirmos a culpa para uma parte mais fraca, mais leiga. É muito mais fácil nós tirarmos de nós. E olha o que acontece em Gênesis capítulo 3 aqui, que nós vemos verso 10 e 12. Respondeu, pois, o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aí o verso 13, em continuidade, até diz que Deus ele vai até a mulher e pergunta também para a mulher: por que você fez isso? Que loucura é essa? A mulher naquele momento vira e fala: foi a serpente. Ou seja, o que nós percebemos aqui? Que em momento nenhum nós vamos ver Adão e Eva batendo no peito e dizendo: pai, eu esqueci, eu deixei de obedecer. O Senhor tinha falado: não coma. O Senhor tinha falado: olha aí, está tudo liberado. Tem maçã, tem banana, tem morango. Claro que eu estou fazendo uma analogia, uma colocação figurada. Nem sei que fruta tinha ali, mas eu só estou expressando as frutas que nós conhecemos. Talvez tinha todas essas que eu estou falando, ou talvez não sei ainda. A Bíblia não traz essa conclusão. Mas com certeza ali tinha tudo no jardim: água potável, água boa, frutos bons, legumes bons, todo vegetal da terra, porque o homem, quando ele foi criado, ele comia frutos e vegetais. A Bíblia é clara em demonstrar isso. Não havia morte, não havia sacrifício, não havia medo de animais peçonhentos. O que é isso? Não existia. Era uma eternidade, era um local de infinito com Deus. Ou seja, porém havia uma regra: não coma da árvore que está no meio do jardim. E Deus disse o porquê. Porque toda lei de Deus tem um porquê. Você já viu na Bíblia? Toda lei tem um porquê. Deus ele não nos deixa no escuro. Nós não fazemos nada sem entender.
É por isso que para você se batizar, por exemplo, nós damos o estudo, 12 encontros. Porque você não vai batizar sem saber o que você está fazendo. Você vai batizar sabendo o que você está fazendo. Porque no seu sangue, os seus erros não vai cair sobre mim. Porque eu lavo as minhas mãos te ensinando o que é batismo. E a escolha é sua. E o que é que nós percebemos? Que Deus, em toda a lei, Ele ensina o porquê daquele princípio. E quando Deus falou com Adão e Eva, não coma, porque o dia que comer vocês vão morrer. Vocês vão ter problema. E o que eles fizeram? Comeram. E quando Deus chega para eles, nem ao menos bater no peito e dizer: Pai, nós deixamos de cumprir o seu mandamento. Nós deixamos de obedecer o que o Senhor falou. Não. O que Adão faz? Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, eu não tinha pecado não. Não que é com essas palavras, mas podemos trocar em miúdo. Porque o que Adão diz é: a mulher que tu me destes, ela me deu, e eu comi. A culpa é dela. Foi ela que me deu. Interessante que Deus nem discute. Vai discutir para quê? Ele simplesmente pergunta à mulher: e você? O que você fez? Ao invés da mulher: pai, realmente eu errei. Não, foi a serpente. A serpente me deu e eu comi. Esse é um grande erro do ser humano. É uma grande influência ímpia na nossa vida. É uma grande influência perigosa na nossa vida cristã, que é jogarmos o jogo da culpa com Deus. A culpa não é minha, não foi eu não errei, a culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa foi disso, a culpa foi do que o Senhor me deu. Igreja, entenda uma coisa: errei. O melhor caminho do erro é começar a confessar e falar com Ele. É como diz aquele hino do Júdice de Oliveira: a terra seca sou eu. Eu errei, eu pequei, eu falhei, e agora eu preciso de Ti, Senhor. Quem te deu, eu comi. Ou seja, bater no peito e entender que nós necessitamos da presença dEle, precisamos do perdão dEle, precisamos da entrega dEle na nossa vida. Nós necessitamos, igreja. Então traga isso para o teu coração. Fale com Ele nesta noite. 5 ameaças: influência ímpia, a falta de seriedade e comandamento, tentarmos encobrir ao invés de confessar, brincarmos de esconde-esconde com Deus e jogarmos o jogo da culpa, igreja, com Deus. Fale com Ele nesta noite. Você da live aí também. Eu não sei por que esta mensagem, eu só prego aquilo que Deus ministra para cada encontro, para cada culto. E eu tenho certeza, com você da live, com você aqui, com certeza Deus, Ele quis falar com o coração de alguém, se não todos. Ore ao Senhor, fica de pé nesta noite. Quem entendeu a mensagem, amém? Fale com Ele. Eleve as suas palavras ao Senhor nesta noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor neste lugar. Nós queremos invocar o Teu santo nome aqui neste lugar. Queremos louvar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom. A Tua graça e misericórdia, ela dura para sempre em nossas vidas. Louvamos ao Senhor nesta noite, agradecendo por esta palavra, por este texto sagrado que nós cremos, ó Pai, que em todas as coisas o Senhor desejou falar
falar em meu coração, falar no coração de cada um aqui presente, falar no coração de cada um ali naquela live. Ó Deus, o Senhor desejou ministrar de alguma forma em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ser purificados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Que possamos ter condições de afastarmos das influências ímpias na nossa vida, levar a sério os seus mandamentos, ó Pai, olhar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor conhece cada homem e mulher, cada vida aqui nesta noite. O Senhor conhece cada família aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, cada um aqui neste lugar. E nós te pedimos neste momento, que esta palavra venha ser real em nós, venha ser verdadeira em nós, que essa palavra venha fazer diferença em nossos corações, venha nos fazer aproximar da Tua presença, do Teu querer, do Teu desejo, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado, Deus, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um momento. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, por cada vida que passou nesta live, que está nessa live, que está cultuando conosco através da tecnologia, Pai, que nós utilizamos ela para a pregação do Teu Evangelho. Então nós te pedimos neste lugar, ó Deus, obrigado, Pai, obrigado pela palavra que nos desperta, que nos alimenta, que nos purifica, que nos leva, Deus, para mais perto de Ti, aqui neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor diante da Tua presença e do Teu desejo em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus oramos, clamamos, agradecemos ao Senhor neste lugar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Toma o teu assento. Em nome de Jesus. Nós iremos ceiar. Você na live, fica com a gente aí ainda. Mesmo que você não vai participar literalmente do corpo, do sangue, simbolizado através do pão, através do suco da vide, mas você pode participar de modo espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, o texto que sempre lemos, voltado à ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, a parte B do 23 a seguir, vai dizer para nós: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, igreja? O texto sagrado, como eu sempre declaro aqui, ele é totalmente autoexplicativo, né? A ponto de nem haver necessidade de explaná-lo. A colocação é examinar o homem a si mesmo. Eu sempre gosto de dizer que se tem uma ordenança de Cristo, que o pastor não tem poder sobre ela, é a ceia. Porque eu não vou fazer julgamento da sua pessoa se você vai participar ou não. A Bíblia não fala para o pastor examinar a vida da ovelha. O texto fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu vou examinar minha vida e você vai examinar a sua. E se você entender que se encontra apto a participar da ceia, você vai participar. É você e Deus. Então examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Olha para dentro de você. E nesta noite, ora a Deus. Fala com Deus. Para que então você participe. Vamos orar. Pai, nós queremos render graça. Nós queremos louvar. Agradecer ao Senhor nesta noite. Por tudo que o Senhor tem nos feito. Por tudo que o Senhor vai fazer. Louvamos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez ceiar. Mais uma vez participar deste momento santo. Porque a Tua presença é real no meio de nós. E nós estamos aqui como igreja, ó Deus, rendida aos Teus pés. Entregue a Tua presença. Para, ó Deus, clamar a Tua presença no meio de nós. Diante do Senhor. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos pecados, para que possamos estar aptos nesta noite, neste momento, a participarmos da ceia aqui neste lugar. Aqueles que estão na live, que não irão participar literalmente, mas estão conosco neste momento de ministração da ceia. Derrama sobre eles, ó Pai, espiritualmente falando, o Teu sangue, ó Deus, o Teu corpo, ó Deus, que foi moído por todos nós, ali naquela cruz do Calvário. E nesta noite, todos nós pedimos perdão, ó Deus, e pedimos a justificação do Senhor, para que a gente possa participar deste momento de ceia. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você que vai participar da ceia, fique de pé para que eu possa te identificar e poder servir a ceia para você nesta noite. Em nome de Jesus. Todos que vão participar, fica de pé em nome de Jesus. Amém? Isso. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, e
mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluias. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Igreja, o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi ali humilhado, cuspido, que foi ali totalmente despedaçado por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. O pão simbolizando o seu corpo. Nós separamos para este momento, para este fim, e oramos em consagração. Pai, nós queremos aqui orar por este pão que foi separado, ó Deus, para este momento de ceia do Senhor, para este momento santo, ó Deus, porque a tua presença é santa no meio de nós. E consagrados, ó Deus, diante da tua presença, do teu amor, todos juntos, ó Pai, então, comemos o pão em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente também depois de ser